Começa agora uma nova comissão de inquérito. Hoje recebemos o socialista Vítor Ramalho. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra, naturalmente. O gosto é nosso. Esta comissão de inquérito é pesada, é pesada. Pesada, é exigente. Exatamente. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda, só recebe 2. Respostas erradas valem 0 pontinhos. Claro. Pontinhos. Então vamos começar. Vamos lá. É bom nos ditados populares, nos adágios, nos provérbios. Não Acha sou assim graça? muito bom. Este Pode haver é- Moro na costa e, portanto, não. Esta eu acho que é fácil. Ajude-nos a completar o seguinte ditado popular. Se os conselhos fossem bons, não se davam. O que é que se fazia com eles? Não se davam, claro. Não se davam? Não O se- que é que se fazia? Se os conselhos fossem bons, Não se Cediam-se. davam. Não se davam. não se ofereciam. Não se ofereciam, exatamente. E então? Como é que acaba? Há uma vírgula, depois outra palavra assim. Mas olha, eu agora Quer não sou- ajudar? está a ver que não sou muito forte em adágios Então, populares. Vamos com ajuda. Se os conselhos fossem bons, não se davam, emprestavam-se, roubavam-se ou vendiam-se? Roubavam-se. Não, Vendiam-se. Se fossem bons, era um bom negócio e vendia-se. Que conselho daria neste momento a Pedro Nuno Santos, Vítor Ramalho? Olhe, tantos, sobretudo Tem que muitos se conselhos para lhe dar. Tenho alguns. Sim. Então. Se ultrapassassem este jogo de sombras que estamos aqui a viver, relativamente à qual é difícil as pessoas perceberem o que é que está aqui em jogo, dá a sensação até, de um lado e do outro, devo-lhe dizer que estamos a tratar de apresentar uma tese de doutoramento. Eu vou-lhe dar um exemplo. Relativamente à questão concreta do IRS jovem, a explicação que é dada, ou a ausência de explicação, devia ser mais concreta, para as pessoas perceberem. Nomeadamente, por exemplo, se as pessoas tiverem 2 filhos, um com 34 anos, outro com 36, é difícil perceberem a razão pela qual o de 34 anos vai ter benefícios e o de 36 não vai. Porque há aqui uma desigualdade de tratamento. E eu acho que estas questões, isto relativamente ao IRS Sim. jovem, há aqui, digamos, uma forma de articulação relativamente à informação pública desta matéria, das linhas vermelhas, que é preciso precisar-se. Além Ou seja, disso, o PS não está a comunicar bem a posição. é a apreensão que eu tomo daquilo que eu escuto ao nível da opinião pública. É isso que eu reparo. As pessoas... vamos lá ver. A situação do país é muito complexa. Pela primeira vez nós temos uma formatação política ao nível da Assembleia que se aparta completamente do que é normal. Esta é a primeira questão. E segundo, o quadro internacional também é muitíssimo complicado. Portanto, não é fácil perspectivarmos o futuro, mas é desejável que ele seja clarificado exatamente pelos partidos. E eu acho que isso não está a ser conseguido. E, por outro lado, há aqui uma pressão muitíssimo forte, a pretexto da estabilidade, para que se alcance um consenso. E esse objetivo também isso está a ser, a meu ver, muito elevado relativamente ao Partido Socialista. Porque é elevado em relação ao Partido Socialista? Porque o Partido Socialista, se votar contra o orçamento, não passa. Portanto, o destinatário não são os outros partidos, é o Partido Socialista. E por isso o Partido Socialista devia, em nome da estabilidade, viabilizar o orçamento? Olha, eu acho que a estabilidade exige que realmente se superem as situações que estão a ser criadas. Do meu ponto de vista, se houver eleições, isto pouco vai alterar. Pouco vai alterar. Não vejo hipótese disso ser uma alteração muito significativa. Eventualmente, o que pode dar lugar é que possibilita ao Partido Socialista clarificar melhor a sua posição na oposição. Isso possibilita, em termos da estratégia futura. E, de alguma maneira, ponderar, digamos, o reforço do próprio partido em termos de futuro. Relativamente ao PSD, não vejo que altere muito. Não vejo sinceramente. Portanto, estamos aqui numa encruzilhada muito grande e séria, que é complexa de ser ultrapassada, porque é uma situação nova, inteiramente nova, que nós vivemos. Vamos avançar. Vai recuperar agora, vai ver. O Vítor Ramalho, ao longo da sua carreira, já recebeu várias distinções. É grande oficial da Ordem de Infante Dom Henrique e tem 2 condecorações do Governo Alemão e também do Governo Mexicano. Exatamente. E é por aí que vamos. A águia presente na bandeira do México tem uma garra a segurar uma serpente, que na verdade é uma cascavel, e a outra garra está em cima do quê?
Imagine lá a bandeira do México. Estou a imaginar, mas não estou a ver. 9h41 da manhã. Que eu sou pouco, a esse nível sou um pouco perspicaz. Tem pouca memória visual. Sim, tenho. Então é a melhor ajuda. É a melhor ajuda. Rosas, catos ou mal me queres? Pois, eu tenho que atirar à tua, porque eu não estou a ver, de facto. Eu tenho a condecoração em casa. Não fui perspicaz a esse ponto. Não estou a ver a bandeira. São aqueles detalhezinhos lá. Mas é espinhoso, não é? São catos. Partilha da opinião de André Ventura, que diz que a imigração está descontrolada. Não houve planificação para que se resolvesse essa questão. E o que eu constato é que a imigração está a servir para pasto da extrema-direita. Se repararmos, por exemplo, neste momento, o que é uma coisa verdadeiramente inacreditável, a Suécia, que era um país que era referência da social-democracia, tem hoje uma coligação com um partido de extrema-direita, como sabe. Recentemente, na Áustria, nós verificámos também que houve um avanço significativo da extrema-direita. A mesma coisa na Finlândia. De alguma maneira também na Dinamarca. O Vox em Espanha consolidou a sua posição. Para não falar na Itália, com o partido de Meloni, numa posição hoje já bastante confortável, mas não invalida que seja de extrema-direita. Portanto, a questão da imigração está a servir de pasto para a extrema-direita, porque há aqui um fenómeno de falta de ponderação estratégica por parte dos partidos, em tempo oportuno. O país, Portugal, é um país naturalmente que sente isso muito do ponto de vista positivo. Nós somos um país de imigrantes com uma concepção universalista e tolerante e, portanto, não podemos ter o comportamento interno que não temos externamente na exigência que os países de acolhimento tratem bem os nossos imigrantes. Agora, o que tem que haver, o que deveria ter havido e não houve, é, digamos, uma projeção relativamente ao futuro e um rigor nos mecanismos de aceitação da imigração. Isso parece-me óbvio completamente. O aumento da imigração em Portugal nos últimos anos, eu diria, em tempos recentes, 6, 7 anos, é verdadeiramente impressionante. Nós passámos de 400 mil imigrantes para cerca de 1.400.000 rapidamente. E, portanto, isto naturalmente acaba por se repercutir. São mais de 10% da população hoje em dia. E há zonas do país onde a percentagem é muitíssimo maior. E, sobretudo, agora, vindo de países que não têm a cultura que nós temos em termos da língua, da utilização da língua, e, portanto, cria dificuldades acrescidas aos cidadãos. E, portanto, isso é pasto para que a extrema-direita cresça. E, por outro lado, a transformação do CEF na AIMA, a meu ver, não foi ponderada devidamente em termos de se evitar que, do ponto de vista da própria participação dos imigrantes na obtenção rápida da residência, por exemplo, fosse alcançada. Eu, aliás, acompanho muito isso de perto e sei que há situações verdadeiramente dramáticas, não é? E como é que se corrige isso? É pondo agora um travão à imigração futura? Não, isso não é possível. Não. Ou, de alguma forma, criando condições para uma maior integração dos imigrantes? Claro. Criando condições para uma maior integração e, por outro lado, acelerando os mecanismos burocráticos que resolvam o problema das pessoas. Paulo, você veja o que é se estivesse agora aqui a emigrar. Vamos pôr em situação concreta. E que fosse de um país para onde pretendesse viver futuramente e não tivesse sequer mecanismos que o reconhecessem como tal. Portanto, isso é uma tragédia para a pessoa individualmente. Claro. Exatamente, não houvesse reconhecimento rápido da sua situação. Portanto, nós temos, por um lado, resolver a questão das situações pendentes, que são muitas, e, por outro lado, proceder, digamos, a um mecanismo de integração mais consentâneo com aquilo que as próprias exigências dos direitos do homem impõem. Muito bem, 2 pontos. Sim, ainda tem 15 pela frente. Tem 15 pela frente possíveis. Ainda posso perder 7 ou 8. Vítor Ramalho, vamos à terceira questão. Uma das áreas que mais ocuparam em funções governativas foram a área do trabalho, da concertação social. Eu penso que esta será acessível, pelo menos. Quem foi o primeiro presidente do Conselho Económico e Social? Ora bem, o secretário-geral desse conselho foi um homem que foi meu amigo, já falecido. E o primeiro foi... Tenho aqui 3 alternativas. Diga. Quer já ir às 3 alternativas? Não, pode. Então, Bruto da Costa, Silva Lopes ou Henrique Nascimento Rodrigues?
Foi Henrique Nascimento Rodrigues. Certíssimo. Aliás, por uma razão que eu lhe explico facilmente. Ele era um homem que nasceu em Angola, no Luso, e era um homem com quem eu privei muito, era um amigo. O Vítor Ramalho também é angolano. Já estamos a falar exatamente, disso. Por isso é que foi um grande amigo. Nasceu em Angola, no Luso, e teve um site, ou uma rede melhor, que se chamava Django, que é um nome de uma dentro de uma senzala, digamos, a zona mais importante é o Django. E ele fazia, suponho, não sei se os filhos continuaram, no início eu vi isso, foi um homem importante para o PSD. Ele foi da Troika, que fez a transição depois para uma situação de uma só pessoa a dirigir o PSD. Foi presidente da Assembleia Geral da OIT, quando era logo a seguir a ser Ministro do Trabalho, e é uma referência. Essas referências têm que ser repescadas como exemplo. Foi provedor de justiça. Essas referências têm que ser repescadas como exemplo. E ele foi um exemplo cívico muito importante. E no fundo foi ele também deu o pontapé de saída nesta entidade, Conselho Económico e Social, que é determinante. Exato. Não, foi que deu o pontapé, foi o primeiro que deu. Aliás, foi ele que adquiriu pelo Estado a atual sede, que fica ali para Belém, como presidente do Conselho Económico e Social, exatamente. E onde ontem o Governo fechou e assinou um acordo com parceiros sociais. Exatamente. Acha que é um bom acordo daquilo que já leu? Eu acho que é um acordo relativamente ao Governo positivo para o Governo. Porquê? Porque lhe abre a porta para que as linhas vermelhas levantadas pelo Pedro Nuno Santos possam ser superadas. Porque não limita, em termos de imediato, a situação da resolução do IRS jovem e do IRC. É por essa razão, a meu ver, que ontem o primeiro-ministro veio dizer que era uma proposta irrecusável. Eu não estou de acordo com o termo, claro, nada que é negociável é apresentado como fechado, mas possibilitou isso, realmente. E depois houve também matérias que são relevantes para ganhos para os trabalhadores. Podia ser um acordo promovido por um governo socialista? Vamos lá ver, podia, embora do ponto de vista das consequências para o orçamento, não. Porquê? Porque eu acho que a forma como se está a discutir na praça pública o orçamento é errada. É errada, a todos os níveis. E as expressões que estão a ser feitas não vão ser positivas, vão deixar marcas para o futuro. Não vão possibilitar aquilo que é indispensável, haver a convergência para desígnios nacionais. Porque os partidos têm projetos próprios, como é evidente, e diários próprios, hoje cada vez menos que tudo isto é pragmático. Mas há desígnios nacionais que não podem ser perdidos. Olha, todos os que respeitam as funções soberanas do Estado, a justiça, a defesa e a segurança, tudo isso é objeto de consenso, porque ultrapassa os partidos políticos. Isso não está a ser feito de maneira nenhuma. Por isso falou no jogo de sombras há bocadinho, quando falámos sobre isto. Vamos, esta é de cara, já que o Vítor Ramalho agora dizer assim, vocês dizem isso sobre todas. Olha lá, no melhor pano cai a nódoa, não diga isso. Porque sem pressão, não o quero pressionar. Sim, é melhor não dizer, sim. Esta é difícil, é melhor assim. Mas estava aqui a falar de lideranças, não é? De lideranças importantes. Estão a assinalar-se os 100 anos do nascimento de Mário Soares, de quem foi muito amigo, com quem também trabalhou, colaborou. Faz muita falta. E faz falta. Pelo menos a memória dele. Tem que ser respeitada e eu acho que está... Nem por isso. Já lá vamos. Diga então, só para os 5 pontos, em que data é que nasceu Mário Soares? Nasceu no dia 7 de dezembro de 1924. A doutora Maria Barroso é que nasceu em 1925, em 2 de maio de 1925. Faz, portanto, para o ano 100 anos. Já não quero os 5 pontos, quero os 10, não é? Exatamente. Eu era amigo dos dois, portanto tenho que ter aqui uma bonificação. Sabemos que sim. Está a dizer que a memória de Mário Soares deveria ser mais lembrada. Acha que Mário Soares reconheceria este Partido Socialista? Dificilmente. O que é que mudou? Muita coisa. Olha, desde logo, eu fui membro do Bloco Central.
quando o Dr. Mário Soares levou o Partido Socialista a vencer as eleições em junho de 1983, ele não apresentou uma proposta de coligação com o PSD. Mas como era tão necessário que houvesse essa coligação, ele fez um referendo interno no partido, coisa que não se seguiu. E isso não é bom, porque o partido deve ser ouvido nas coisas que são fundamentais. Olha como faz o Partido Social Democrata Alemão. Esta coligação que o Partido Social Democrata Alemão tem neste momento foi objeto de referendo interno no partido, como foram sempre estas situações. Portanto, António Costa não fez com geringonça? Não fez isso e não fez outras coisas também. Por exemplo, quando se demitiu, independentemente de eu ser socialista, mas há aqui princípios que têm que ser reservados. Eu acho que ele não podia sair do Palácio de Belém, pegar no microfone e dizer que se ia demitir, porque ele é o secretário-geral do Partido Socialista, tinha que ouvir o Partido Socialista primeiro, está a ver? É outra situação. Não é uma questão menor, porque é uma questão de princípios e de valores. E, portanto, quando me pergunta essa questão, por outro lado, por exemplo, fustiga-se muito o Bloco Central. Eu fui membro dele. O país estava numa situação dramática nessa altura, dramática. Não tinha dinheiro sequer para importar alimentação. E foi necessário fazer grandes esforços. Ele tomou posse, ou nós tomámos posse com o PSD, com o Dr. Malta Pinto, como vice-primeiro-ministro, em junho de 1983. O país estava numa situação catastrófica. Estava mesmo, não vale a pena sofismar. Só que em 12 de julho nós conseguimos, o país conseguiu entrar para a CEE. Primeiro que a Espanha, porque foi aqui, e ele fez questão nisso. Foi aqui no Jerónimo. Foi assinado cá. Exatamente. Portanto, esta memória deve ser lembrada. Pedro Nuno Santos está a conseguir olhar para esta memória e interpretar o que Mário Soares, por exemplo, faria numa situação destas. Ele é soarista, não é? Porque é um homem, eu faço-lhe justiça nisso, e é um homem que encontrou uma situação muito complicada. Muito complicada. Não desejaria estar no lugar dele, porque é uma herança pesada, a que tem, bastante pesada. Se me pergunta se o Mário Soares, não era possível, porque o Mário Soares já tinha sacudido em termos de olha, como fez várias vezes na vida quando a situação estava pantanosa. Ele fazia sobressaltos cívicos. Como fez na aula magna, nas duas aulas magnas, sem o propósito de se dar a geringonça. Isso é outra coisa. Portugal que Futuro. Antes o Portugal que Futuro, no final do Cavaco. E antes, quando mobilizou o povo português. Com a Troika, durante a Troika. E mais atrás, relativamente a junho de 1975, quando fez aquela manifestação, foram sempre sobressaltos cívicos. Sempre. Ele era um homem de uma coragem enorme. Eu perguntei-lhe várias vezes, ao Dr. Mário Soares, privei com ele, é verdade, para si qual é a primeira qualidade de um político? E ele disse, tudo o resto, se não houver coragem, não resulta. Chegou-me a dizer, olha, no meu tempo, eu quando entrei para a política com 19 anos, dizia-me, porque é que eu acabei por se ingrar com homens que eram verdadeiros gigantes, muito mais inteligentes que eu, muito mais sabedores. Não tinham a coragem que eu tinha. Traço essencial. Que boa. Última pergunta. Última pergunta, vamos a isso com o Vítor Ramalho. Vai com 9 pontos, ainda pode chegar aos 14. Eu acho que esta também é muito fácil. Não é o contrário. É difícil. É muito difícil. Muito difícil. É natural de Angola, já o dissemos aqui. É neste momento secretária-geral da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Exatamente. E em que dia é que foi proclamada a independência de Angola? Pois é, isso também não se pergunta. Está a ver? Olha, então vou-lhe dizer, mas depois vou juntar outro esclarecimento. 11 de novembro de 1975. Sabe que dia é que foi esse cá em Portugal? É interessante. Além do dia de São Martinho, habitualmente. Não. Mas não foi é 11 de novembro de 75. Foi o dia em que foi o cerco à Assembleia da República. É verdade. É verdade, é mesmo verdade. E isso não é por acaso, sabe? Não é por acaso, que ligação é que faz entre os dois, tirando o momento tumultuoso? Quer dizer, não, a minha leitura é muito simples. Todo o pré que foi desenvolvido para a destabilização em Portugal, como é evidente, com todo o respeito que hoje merece os partidos que promoveram isso e que estão integrados na democracia, mas, como sabe,
As independências foram marcadas por guerras violentíssimas, sobretudo em Angola e Moçambique, fruto da guerra, fruto do conflito bipolar que existia no mundo, por interpostos agentes. E, portanto, a destabilização em Portugal possibilitava também um incremento dessa situação. Todos esses países acabaram sob a órbita soviética. É verdade. É verdade mesmo, é claro que é verdade. E o Vítor Ramalho, quando olha agora para estes quase 50 anos de independência de Angola, olha com uma certa dor ou com esperança? É difícil a resposta. Eu acho que Angola tem potencialidades verdadeiramente descomunais em termos de riquezas, em termos do seu povo e em termos de poder-se erguer uma esperança do futuro. O que é que se passa? Aquilo que lhe falei há pouco teve consequências desastrosas em termos da guerra. Foram quase 1 milhão de mortos. Que prolongaram depois a guerra civil angolana. Só que, e portanto, hoje a situação social é muito difícil. Agora, o presidente João Lourenço está a seguir uma política interessante do ponto de vista das relações externas. Como sabe, na África, neste momento, existe uma influência do Africa Corps, que é o sucedâneo do grupo Wagner, no Mali, no Níger, no Burkina Faso, no Chad, na República Centro-Africana e agora também, pasme-se, um pouco na Guiné Equatorial, que faz parte da CPLP. Da CPLP. Ora bem, o que é que o João Lourenço está a tentar fazer? Como a dependência externa é brutal da China, sobretudo da China, do ponto de vista financeiro, mas também da Rússia, por causa da situação militar, das aquisições que lhe conta, ele está a diversificar e a chamar também, e bem, como se fosse uma política de não alinhamento externo, os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América agora fizeram um grande financiamento para o corredor de desenvolvimento do Lubito, ou seja, da linha do caminho de ferro que vai do Lubito até ao Zaire, como sabe. E isso justificou, atenção, isto tem que ser seguido cá para se perceber, a ida do Biden a Angola. Já viu o que é um Presidente da República no termo do seu mandato ir a Angola do dia 13 a dia 15 deste mês? Sabe quantos americanos vão na linha avançada para preparar a visita? Estão lá. Se falar com algum colega deles, diz 300. Está a ser dada grande importância a esta visita. Uma enorme importância, como é evidente. Significa Estados Unidos, independentemente da solução que houver a seguir, seja Trump, seja Kamala Harris, a política americana está definida. E eu até a vou definir no termo do meu mandato. Ou seja, temos que atender não apenas às questões do Médio Oriente, do Pacífico, vindo ao Pacífico, mas também à África, por esta razão óbvia que eu lhe fiz aqui no texto. A questão dos recursos, sem dúvida. Exatamente. 14 pontos. 14 pontos, Vítor Ramalho. Foi muito bom. Não digam isso, porque então eu a única vez... Portanto, está ótimo. Eu sou do Benfica. E também agora, como o Benfica já vai com pontos a menos, eu digo, já não vai ganhar o campeonato. E, portanto, eu já vi... Seria. É muito cedo para dizer uma coisa dessas. Não, isso é difícil, porque é difícil. Temos que reconhecer os adversários. E vocês aqui já deram pontos muito mais elevados. E menos também. Está bem, 12, 8, portanto está na média, 14. Eu falhei o primeiro de uma maneira completamente inaceitável. É como se estivesse para a banda. Não, estava à frente da baliza, saiu o guarda-redes e mandei a bola para fora. Foi o nervoso. Estas comissões de inquérito são temíveis. Tiram qualquer um. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Comissão de Inquérito regressa amanhã com António Martins da Cruz, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Foi meu colega de curso. Então, olha, dê-lhe uma dica. Vamos saber uma coisa. Não lhe vou dar.